Bom dia. Está aberta a sessão. Chamando o caso número 2515017576, Estado de Utah contra Tyler James Robinson. Advogados, por favor, apresentem-se. Ad Gurunander, Ryan McBride e Christopher Ballard, pelo Estado. Meritíssimo. Bom dia. Bom dia, meritíssimo. Richard Novak, Stacy Visser e Michael Bird, pelo Sr. Robinson. A senhorita Nestor está viajando de avião e não está conosco hoje. E o Sr. Robinson deve aparecer apenas em áudio da cadeia. Tudo certo. Sr. Robinson, está conosco? Obrigado. Bom dia a todos vocês. O tribunal agora emite suas decisões sobre as duas questões pendentes que ouvimos recentemente. Vou começar com a decisão e ordem que trata da moção do réu ou ordem para apresentar justificativa. O réu Tyler Robinson entrou com uma moção para uma ordem de apresentação de justificativa no de número 504, buscando uma ordem que exige que o promotor do condado de Utah, Jeff S. Gray, e o vice-promotor do condado de Utah, Chris Ballard, compareçam ao tribunal e apresentem justificativa sobre por que não deveriam ser considerados em desacato por violarem a ordem de publicidade pré-julgamento e durante o julgamento, originalmente emitida em 16 de setembro de 2025 e alterada em 15 de dezembro de 2025. E enquanto leio isto, estarei protocolando minhas decisões por escrito. Então vou omitir as citações aos autos e ao processo, mas isso estará em sua forma completa. A moção está totalmente instruída. O tribunal ouviu os argumentos orais em 19 de maio de 2026. Após analisar documentos e argumentos orais, o tribunal decide e ordena o seguinte: o réu alega que a conduta ocorreu fora da vista e presença imediata do tribunal. Assim, a seção 78B6302, inciso 2, exige que o réu apresente uma declaração juramentada ou um documento detalhando os fatos que constituem o desacato. Essa declaração, juntamente com a ordem judicial subsequente, constitui a base da acusação de desacato. A declaração do advogado do réu, em 16 de abril de 2026, em apoio à ordem para apresentar justificativa, satisfaz esse requisito. Na declaração, o advogado de defesa identifica a conduta alegada e fornece exemplos específicos. O advogado de defesa afirma que o promotor do condado de Utah, Jeff S. Gray, e o promotor adjunto do condado, Chris Ballard, violaram a ordem do tribunal sobre publicidade pré-julgamento ao fazer declarações específicas para vários veículos de imprensa, incluindo TMZ, Estados Unidos Today, Fox News, Political Facts e outros. Assim, o tribunal concede o pedido dos réus para uma ordem para apresentar justificativa. A emissão desta ordem reflete a determinação de que o réu apresentou uma demonstração preliminar suficiente de acordo com a lei de Utah para justificar procedimentos adicionais e não constitui uma constatação de desacato. Uma audiência de apresentação de provas ocorrerá durante uma parte da sessão previamente agendada para 12 de junho de 2026. O objetivo da audiência é determinar se as provas estabelecem os elementos de desacato, ou seja, se o escritório do promotor do condado de Utah e seus representantes sabiam o que era exigido pela ordem do tribunal sobre publicidade pré-julgamento. Os respondentes podiam cumprir a ordem, mas ao fazer declarações a diversos veículos de mídia, intencionalmente deixaram de cumprir ou se recusaram a seguir a ordem de publicidade pré-julgamento. Porque o réu requer uma sanção civil por descumprimento da ordem e não uma sanção criminal. E porque o foco das alegações está no possível impacto que as declarações divulgadas podem ter tido sobre os potenciais jurados. O tribunal respeitosamente recusa-se a emitir uma ordem obrigando o escritório do promotor do condado de Utah a fornecer as informações e provas solicitadas. Cada lado terá 1 hora e 30 minutos para apresentar as provas, após o que o tribunal irá considerar a questão e emitir uma decisão em data futura. Esta é a ordem do tribunal. E isso conclui a primeira decisão deste tribunal. Passando para a segunda questão.
Isso diz respeito a pedido preliminar dos réus para fechar partes do depoimento da audiência preliminar e lacrar os documentos apresentados nessa audiência. O réu Tyler James Robinson busca fechar partes, se não toda, da audiência preliminar e lacrar os documentos da audiência preliminar. O pedido foi fundamentado por escrito e houve sustentação oral em 19 de maio de 2026. Durante a sustentação oral, as partes concordaram que nem o público, nem a mídia deveriam ter permissão para inspecionar ou copiar os documentos apresentados na audiência preliminar, exceto aqueles exibidos em juízo durante a audiência. Com a questão dos documentos resolvida, o tribunal passa a analisar o fechamento da própria audiência preliminar. O público e a mídia têm um direito presumido de acesso aos procedimentos judiciais, incluindo as audiências preliminares. A parte que deseja fechar uma audiência preliminar deve demonstrar que a publicidade negativa decorrente da audiência aberta representa uma probabilidade realista de prejuízo a um julgamento justo para superar essa presunção. A parte que busca o fechamento também deve demonstrar que não existem meios alternativos menos restritivos para garantir a integridade e a imparcialidade do júri. O acesso público aos procedimentos judiciais também desempenha um papel importante na manutenção da confiança na imparcialidade e na transparência do processo judicial. Este tribunal conclui que tais demonstrações não foram feitas. Primeiro, a petição não identifica com especificidade suficiente que as provas, se apresentadas em uma audiência pública, criariam uma probabilidade realista de prejuízo ao direito dos réus a um julgamento justo. Apesar de notificado sobre testemunhas e provas para a audiência preliminar, a petição expressa preocupações gerais sobre provas de ouvir dizer e laudos periciais, sem apontar provas específicas que justifiquem o fechamento. Além disso, grande parte das provas que o Estado indicou que pretende apresentar durante a audiência preliminar já está em domínio público e foi identificada na declaração de causa provável. O fato de provas da audiência preliminar poderem mais tarde ser consideradas inadmissíveis no julgamento por si só não impede o acesso do público à sala do tribunal. O tribunal, no entanto, reconhece a moção pendente dos réus em limine para excluir as provas 1102 e reserva a decisão sobre essa questão, até que a questão esteja plenamente instruída e apreciada, mesmo que provas específicas tenham sido identificadas como risco ao direito constitucional dos réus a um julgamento justo. Se essas provas forem divulgadas publicamente, a petição não demonstra que não reste alternativa menos restritiva disponível. Diversos métodos ainda estão disponíveis para proteger o direito do réu a um julgamento justo, como ampliar o grupo de jurados, usar questionários detalhados e realizar um processo rigoroso de seleção, voir dire. Todos os métodos usuais para garantir os direitos constitucionais de um réu. Por essas razões, o tribunal respeitosamente nega a moção do réu. Esta é a decisão do tribunal. Advogado, assinarei as decisões agora e elas serão incluídas no processo hoje. E com isso, acredito que nossa próxima audiência será em 12 de junho, começando às 9 horas e será presencial. Estou esperando que o Sr. Robinson esteja presente e vamos suspender até essa data. Meritíssimo. Posso perguntar ao tribunal sobre o cronograma? Claro, Sr. Novak. Temos essas duas questões em 12 de junho. Uma é a argumentação sobre a moção que o tribunal acabou de mencionar e a outra é a audiência da ordem para apresentar justificativa. O tribunal tem preferência sobre qual dessas duas questões será tratada primeiro e qual será tratada em seguida? Vamos tratar primeiro da ordem para apresentar justificativa na audiência probatória e depois da segunda questão. Obrigado pela pergunta, senhor presidente. Tudo bem. Certo. Algo mais das partes? Nada por parte do Estado, meritíssimo. Certo. Obrigado a todos. Desejo um bom dia. A sessão está suspensa.